Olá pessoal, tudo bom? Vamos então dar início ao material de apoio do e-book, né, com o resumo das 5 lições de psicanálise. E, né, como eu falo em todo o conteúdo aí, a ideia não é ser melhor que outros canais, mas é trazer um conteúdo de apoio que dê para a gente caminhar com ética e expandir aí o pensamento psicanalítico. Eu vou seguir o mesmo formato que a gente faz. Então, eu vou ler trechos e a gente vai comentando, fazendo alguns comentários. Esse material, esses vídeos, no caso, servem realmente como apoio para o e-book, né, que está disponível aí para quem é assinante da comunidade ou quem acabou baixando ele lá pelo site ou encontrou em alguma rede social aí, através de alguma divulgação. Bom, então vamos dar início. 5 lições de psicanálise. Eu vou começar com a introdução e já pego também a primeira lição para a gente dar continuidade aí. Ok? Vamos lá então. Freud nos trouxe inicialmente as 5 lições de psicanálise na forma de apresentação, em 1909, na Clark University, nos Estados Unidos, para o 20º aniversário da instituição, a pedido do presidente da universidade. Podemos dizer que se trata da primeira exposição sistemática que Freud fez da teoria, sendo para muitos a porta de entrada para este que é um requisito do tripé da psicanálise. Então aqui a gente já tem o esqueminha, né, do tripé da psicanálise. Então, estudo teórico, análise pessoal e supervisão. Então, quem quiser se tornar analista, psicanalista, deve caminhar por esses 3 itens aí. Então, esse seria o tripé psicanalítico. Não é curso de 2 anos, não é curso de 1 ano. Você pode até fazer alguma pós, alguma outra condição aí. Só que isso aí não garante que você é um psicanalista. Então, através desses requisitos, que você pode vir a se tornar um psicanalista. Então, isso é muito importante, hein, pessoal? Depois a gente pode fazer também o texto sobre a questão da análise leiga, onde o Freud traz isso aí até bem mastigado também. Freud as pronunciou de improviso e posteriormente ele as escreveu, sendo bem próximo à versão falada, no qual o trabalho se tornou popular e teve várias edições, sem grandes alterações em seu conteúdo. Então, primeiramente, ele recitou a exposição, né, lá na Clark University, e depois, posteriormente, ele pegou e transcreveu isso, né, em forma de teoria que a gente tem ali divulgado, né, ele produzido ali nas suas obras clássicas ali e alguns livros de outras editoras também, como conteúdo separado. O bacana das 5 lições de psicanálise, pessoal, é que traz uma exposição bem sistemática mesmo, né? Ela é enxuta, ela é resumida mesmo, sobre conceitos básicos da psicanálise, conceitos que se utilizam, né, das questões freudianas. Então é realmente uma porta de entrada, né, para quem está começando, para quem quer organizar, né? Porque hoje a gente tem muita informação, só que não é muito organizada, né? A gente tem vários pontos. Então as 5 lições elas trazem uma questãozinha mais sistemática lá que eu acho que vale a pena, acho que quase todos aí precisam pelo menos ter contato com esse material aí ao longo da jornada psicanalítica aí. Apesar do nome Freud já ser bem conhecido, ainda havia uma recusa sobre as afirmações da sexualidade na etiologia das neuroses. E durante a apresentação das lições na universidade, Freud disse se sentir bem acolhido. A psicanálise não era mais, portanto, uma concepção delirante, mas se tornara parte preciosa da realidade. Essa questão da sexualidade foi onde trouxe muitos problemas, né, para o Freud na época. Né? Então a comunidade médica recusou totalmente a questão da sexualidade infantil, né, onde se viu uma criança ter sexualidade, né? E aí, né, quem olha isso de primeira vez, ouve isso sem ter um contato com a teoria de fora, realmente assusta. Só que depois a gente começa a ter um contato maior e vocês vão vendo que faz sentido, né, que não é tão viajado. Então, no texto a gente vai trazer, em outras obras do Freud também, que a gente vai trabalhando futuramente, aí vocês vão encontrar muitas das questões da sexualidade infantil, porque esse é um dos pilares ali, né, uma das bases da teoria freudiana. Outro ponto que muitas pessoas desconhecem é que Freud atendeu por cerca de 40 anos por até 11 horas por dia, se entregando totalmente às suas convicções, onde toda essa dedicação teve o seu reconhecimento já com Freud em sua velhice, no qual pôde ver o triunfo gradual e seguro de suas ideias, sendo essas aceitas por um grande número de pessoas. Porém, mesmo assim, ainda há quem insista em rejeitar as condições teóricas da psicanálise sem conhecer os seus métodos. Então, vocês veem que bacana, né? Que interessante. 40 anos por 11 horas por dia, né? Então, Freud não inventou isso do nada, né? Temos muitos críticos, muitas pessoas aí que o Freud até coloca, né? Uma dificuldade no caminho da psicanálise, lá num outro texto lá, que quando nós temos contatos, né, com textos psicanalíticos, as nossas resistências também vão chocar com aquilo. Tá? Então, tacar pedra, ou tentar desacreditar a teoria pode ser uma parte de uma defesa sobre alguma coisa que, né, está assustadora, está reprimida dentro
de nós, né? Então, não arrancou do nada, né? 40 anos por até 11 horas por dia. Não é para qualquer um, viu, pessoal? Quem atende aí sabe que é bem puxado, né? Então, imagina você ainda formulando, tendo, né, as escritas, as coisas, sem Google, sem internet, né? Então, vamos tentar se colocar um pouco lá na visão do Freud ali para a gente ver como que, né, a obra é densa e concisa e de extrema importância. Bom, então essa aí foi a introdução. Vamos aí então dar continuidade aí, né, e ver o que o Freud trouxe para o mundo aí, né, com as 5 lições. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade. Primeira lição, vamos seguir então o esquema dos grupos de estudos ao vivo mesmo, né, onde eu leio trechos e a gente vai comentando aí sobre o material servindo como apoio. Vamos lá então, primeira lição. Freud, em sua fala, inicialmente agradece a oportunidade e menciona que irá proporcionar aos ouvintes uma visão, né, histórica inicial e ulterior do desenvolvimento deste que ele considera um novo processo terapêutico. Lembrando que muitas coisas, o pessoal, que a gente vai vendo ao desenvolvimento da primeira lição, às vezes em outras lições o Freud dá uma reorganizada, né? Então é uma construção. Não adianta pegar uma lição em separada e achar que já está tudo definido, não, né? Fora que a teoria freudiana ela vai se modificando, né? Ela vai sendo construída. Então esse que é o interessante da coisa. Então isso que é importante conhecer como um amplo espectro, né? Não pegar pontos ou trechos e achar que é aquilo. Uma coisa que é importante também, pessoal que gosta de postar frases ou conteúdos aí, né, ou recortar trechos mesmo, muito cuidado com isso, viu, pessoal? A obra freudiana ela é importante porque ela tem um contexto. Então não adianta a gente pegar uma linha lá de tal obra de determinado livro e achar que aquilo lá, ponto, é aquilo, porque talvez lá na frente, né, o Freud pode ter aprimorado um pouco aquela visão. Então isso é bem importante da gente ter conhecimento também. Muita gente, às vezes, dá uma certa deslizada nisso aí. Freud então aborda um tema polêmico em relação à psicanálise, onde a mesma se desconecta da comunidade médica. E Freud deixa bem claro que durante sua apresentação irá caminhar sobre um saber médico, mas logo irá deixá-lo para trás. Né? Então, o que muita gente pensa aí é que você precisa ser um médico para praticar a psicanálise, sendo que não. Né? Você estando de acordo com o tripé psicanalítico, né, você pode vir a ser ali um psicanalista. Né? Então, como eu comentei lá na introdução, não é curso de 2 anos, não é pós-graduação, né? Não é cursinhos aí. Então, é apenas com base no tripé psicanalítico. Isso não há necessidade também de você ser um médico. Né? Então, isso tem que ficar bem claro, viu, pessoal? Porque isso aí gera muitas dúvidas, muita confusão aí sobre como ser um psicanalista, como se formar, como se manter. Então, é bem importante. Até porque o saber médico, dentro de uma determinada prática, chega num ponto que não tem, né? A Freud vai colocar isso aí pra gente, que não há um certo saber, né? Não há um certo caminhar a partir de determinado ponto, quando se entra nas questões das neuroses, nas questões das pulsões, né? Então já não é mais fisiológico, já não é mais orgânico, a gente passa para um outro nível que, né, não necessariamente você precisa do saber médico, né? Então a gente caminha por um tempo aí com o saber médico e logo deixa para trás. Então essa é a visão do Freud aí. Descreve que a paciente do Dr. Breuer, Ana O, como sendo uma jovem de 21 anos e de altos dotes intelectuais, no qual, em sua doença, que durou mais de 2 anos, apresentara perturbações físicas e psíquicas, sendo estas paralisias, perturbações dos movimentos oculares, dificuldade de mobilidade, tosse nervosa, repugnância por alimentos, dificuldade para beber água durante várias semanas, apesar da sede intensa, dificuldade em se expressar verbalmente, delírios e estados de confusão mental. Né? Então, Freud ali em conjunto, né, com o Dr. Breuer, né, bem no início ainda, quando não havia psicanálise, né, então a Ana Ora, paciente ali do Dr. Breuer, e, né, ele chamou o Freud ali para poder ajudá-lo, né, em determinadas questões ali. E ela trazia inúmeros sintomas que a comunidade médica não conseguia encontrar ali o porquê, né? Não tinha o que aconteceria, o que era, o que deixava fazer aquilo, porque organicamente, né, fisiologicamente, ela estava normal, né? Não havia doenças, não havia nada ali quebrado, vamos pôr assim. Só que ela trazia aí, ó, vocês podem ver aí várias coisas até interessantes, né, até assustadoras mesmo, né, se a gente parar para ver aí algum desses conteúdos. Freud comunica, durante a sua apresentação, que os ouvintes, mesmo não sendo médicos, ao saberem dos detalhes desses quadros, poderão pensar que se trata de uma grave doença cerebral e que pode levar a um desfecho fatal da paciente. Porém, para justificar o abandonar do saber médico, menciona que os mesmos, ao terem notícias de que todos esses quadros aparecem em jovens do sexo feminino e por exames nada se revelam de anormal,
os médicos já não consideram esse quadro tão grave, mas sim um quadro enigmático desde a medicina grega, onde é denominado de histeria, sendo este passível de simular todo um conjunto de graves perturbações. Então, quando se fazia todos os exames e viu que não tinha nada de anormal ali, né, já era um pouco olhado com um pouco de descrédito pela comunidade médica. Né, e aí já se classificava como histeria, e aí era passível de simular, né, conjuntos, né, então não era algo que tinha grande importância para a comunidade médica. E aí foi o pulo do gato, né, onde o Freud pegou e passou a dar ouvidos, né, a essas pessoas, a esse tipo de sofrimento. Freud traz também algumas informações em maiores detalhes, onde o paciente da Dr. Breuer começou a apresentar todos esses sintomas quando estava tratando de seu pai, no qual adorava, mas que possuía uma grave doença que o levou à morte. E aí vocês veem, o Freud já começa a construir ali uma questão, né, de uma história, né? Então, uma história de vida, né? Então, ela começou a apresentar esses sintomas quando ela começou a tratar o próprio pai. Então, vocês veem, nada é do nada, viu, pessoal? Nada é do nada. Então, há um contexto, há um porquê ali que foi crescendo, foi trazendo todo esse conteúdo. Saber e se ter um diagnóstico da histeria, e nada melhora o curso do tratamento, pois todo saber médico nada pode fazer a seu respeito, onde o médico pode se sentir desamparado, levando muitas vezes a um desinteresse do caso, deixando assim os histéricos privados de um cuidado mais especial, e muitas vezes acusados de exagero e de simulação de sintomas. Então, como eu falei anteriormente ali, a comunidade médica não tinha muito o que fazer, né? A medicina na época era um pouco mais limitada, né? Então, não se tinha muito o que fazer. E aí os pacientes ali que estavam cometidos com essas questões se sentiam ali numa sensação de desamparo. Um ponto interessante é que mesmo Breuer, sendo da comunidade médica, não exerceu desinteresse pela sua paciente, onde não lhe negou interesse e simpatia, e isso permitiu prestar os primeiros auxílios diferenciados à paciente. Né? Então tem toda uma história, tem um porquê, viu, pessoal? O Breuer chegou nesse ponto aí, mas o que é importante aqui para nós dentro das 5 lições de psicanálise é que ele começou a dar ouvidos também. Ou seja, diferentemente de toda a comunidade médica, né, ele deu ouvidos à paciente, ele ouvia suas queixas, ele ouvia os porquês, as causas, as questões, né, sobre o que estava acontecendo ali, enquanto, né, talvez outros médicos aí não chegavam nessa questão. Em seus atendimentos, Breuer percebeu que durante os estados de confusão mental, a paciente murmurava palavras que se relacionavam com algo em sua mente, onde, posteriormente, colocando-o em um estado de hipnose, repetia essas palavras para que ela associasse ideias a elas, e assim ela passara a reproduzir criações de sua mente que ocorriam nesses estados de confusão. Freud relata que se tratava de fantasias tristes, devaneios, e que tinha como ponto de partida sua situação em estar na cabeceira do leito de seu pai doente. Então, ela entrava ali num certo estado de confusão, um certo estado de não entendimento ali, né, do que se acontecia, do que estava acontecendo ao seu redor, e aí, né, através dessa associação de ideias, né, dessa ligação ali das ideias para com as questões da paciente, né, o Freud percebeu ali que eram fantasias tristes e que, né, geralmente estavam ali relacionados ali, esses devaneios, né, essas ausências ali de consciência estavam ligadas na partida da situação de quando ela começou a cuidar ali, né, do seu pai doente. Após a paciente relatar alguma dessas fantasias, sentia-se aliviada e podia voltar à sua vida normal, onde esse estado de bem-estar durava até o dia seguinte, onde novos estados de confusão voltavam a aparecer, no qual também eram cessados após a revelação dessas fantasias. Né? Então, já tinha-se ali um movimento ali, né? uma questão de falar, né? Então você falava ali sobre as questões que estavam de alguma forma incomodando, atrapalhando ali, trazendo sofrimento para a vida, e aquilo era cessado, né? Então os determinados sintomas eram aliviados, porém no dia seguinte retornava e era necessário fazer novamente ali todo o processo. Durante alguns estados de confusão, a paciente só conseguia falar e entender o idioma inglês e acabou dando o nome ao tratamento que estava sendo realizado de talking cure, ou cura pela conversação. Então, uma forma ali de falar, você conversa e se chegava na cura. Você dizer que é um certo alívio, né? Algo que estava pressionando de dentro para fora e chegava a um certo alívio ali. Assim, durante esse novo método de tratamento, foi possível verificar quando a paciente expressava
com exteriorização afetiva o motivo do aparecimento dos sintomas. Pela primeira vez, era possível conseguir algo mais simples do que o afastamento passageiro de suas perturbações psíquicas. Durante todo esse novo método de tratamento aí, ela foi melhorando, né? Então, se chegou a algo mais longe ali do que muitas outras pessoas teriam chegado até o momento ali, né? Em questão de tratamento. Um trecho importante relatado por Freud é que em um período de aproximadamente 6 semanas, a paciente não conseguia beber água, permanecendo com uma sede horrível. Mas, ao tocar os lábios no copo d'água, repelia-os e entrava em um estado de confusão mental. Então, não conseguia ali tomar água. Já pensaram que confuso, né? Que estranho, né? Parece que é bobeira, mas realmente a pessoa não consegue, né? Depois vocês dão uma procurada pelo YouTube aí, tem alguns vídeos de pessoas que chegam, né, nesse nível aí de confusão mental aí, e é bem interessante, bem assustador se a gente parar para pensar mesmo assim. Pô, é água, é algo simples, né? A outra coisa que é importante aqui também, viu, pessoal? Como o Freud já estava construindo a teoria, então ele usa algumas palavras que, né, no meio psicanalítico a gente não costuma ficar muita atenção, assim, usar muito, né? Questão de doentes, confusão mental. E o Freud usa uns termos aqui que posteriormente vão sendo abandonados. Mas como eu falei, como a gente vai estar seguindo as 5 lições e fazendo a construção, né, então vamos tentar chegar mais próximo ali do que ele quis trazer para a gente. Um outro detalhe também é que eles realizavam a hipnose, viu, pessoal? Então era feita a hipnose da paciente para poder chegar nesses níveis de estado, nesses níveis de conversação, né? Então, nesse momento aqui, ainda se utilizava a hipnose. Durante a hipnose, falou com, né, e aí eles hipnotizaram, né, a Ana O e perceberam aí, né, essas questões referentes ao não beber água. E aí olha o que aconteceu aí, ó. Durante a hipnose, falou com repugnância sobre certa vez que, ao ir ao quarto de sua dama de companhia inglesa, viu seu cãozinho bebendo água em um copo e, no momento, por receio, não acabou dizendo nada. Após conseguir externalizar afetivamente sobre este ocorrido, voltou a beber água normalmente. Então, olha aí, ó. Então tinha sim um trauma, tinha alguma coisa lá que ela não lembrava, sobre hipnose era passível de lembrar, e aquilo estava gerando sintomas. Então, significa que a gente já começa a aproximar um pouco mais daquilo que a gente chama de psicanálise hoje, né? Então, havia-se algo, né, que não era exteriorizado, não era falado, e ainda se utilizava a hipnose, né? Então, a paciente, através da hipnose, conseguia ter acesso a essas lembranças. Após ter acesso a essas lembranças e colocá-las para fora, né, falar sobre elas, os sintomas, né, de alguma forma acabavam ali, né, e ela conseguiu voltar a beber água normalmente, né, isso porque já haviam 6 semanas. Então, olha que interessante aí. Dessa forma, Freud ressalta que até então ninguém conseguira remover um sintoma histérico, e nem indo tão longe no entendimento e compreensão da causa, e que o descobrimento desses fatores poderiam levar à esperança de outros sintomas também serem suprimidos. Então, né, assim como ela voltou a beber água, por que não remover as paralisias, remover, né, mutismos, cegueiras e demais condições ali que aconteciam também, né, em relacionado à histeria, né? Então se hipnotizava, tinha acesso a essas lembranças, a paciente colocava isso para fora, né, ao final de tudo, né, aqueles sintomas eram cessados, né? Então Freud foi realmente bem longe, né, nesse fator que a comunidade médica não dava muito atenção. Porém, havia uma complicação ao se pensar neste método, que nem sempre era apenas o único acontecimento, e sim numerosos traumas análogos e repetidos. Desta forma, era necessário se reproduzir em ordem cronológica inversa, do último ao primeiro trauma, sendo impossível de se chegar muitas vezes ao primeiro e mais ativo, devido à complexidade da ordem. Então, se a gente pegar desde a nossa infância e for levando até a vida adulta, inúmeros fatores vão ocorrendo. Nessa condição que eles estavam, né, organizando o tratamento, teria que se voltar ali em ordem cronológica para os traumas, né, dos mais recentes, né, do primeiro até o último ali, sendo que muitas vezes era impossível chegar, né, nessas questões mais profundas nesse momento. Breuer não mediu esforços e pesquisou a fundo sobre os sintomas, e a hipnose se confirmou, ou seja, quase todos os sintomas da paciente haviam se originado de experiências emocionais traumáticas, com características particulares em relação à cena que os causaram. A exemplo, mencionado anteriormente sobre a questão da água, né? Então, todos os sintomas ali eram relacionados a experiências traumáticas. Então, aqueles sintominhas que a gente viu lá em cima lá, todas eram relacionados a experiências emocionais, coisas ali que não foram legais, né, e que geraram esses sintomas. Então, através ali da hipnose, eles conseguiram descobrir, né,
essa correlação aí entre os sintomas e a vida da paciente. Sobre as perturbações visuais da paciente, essas remontavam às cenas onde estariam com os olhos cheios de lágrimas, ao leito de seu pai. E ele teria lhe perguntado as horas e ela não pôde ver, forçando a sua vista. Então, você vê que tem um porquê aí, né, das perturbações visuais, né? Tudo relacionado ao pai, hein, pessoal, vocês veem. Então, aquele momento era um momento de carga emocional afetiva pesado para a paciente, né? Que quem ouve de fora pode falar, não, mas para quem está vivendo no momento ali, realmente era algo pesado, né? O pai estava no leito de morte, né? Ela tinha, assim, o seu relacionamento ali com o seu próprio pai ali, né? Então, vocês veem que pontos, detalhes do que ocorriam na cena lá foram gerando traumas internos, né? Isso aí foram gerando os sintomas. Né? Então, perturbações visuais relacionadas a essa questão da hora. Sobre sua paralisia, é mencionado que Ana, certa vez ao leito de seu pai, colocou o braço direito sobre a cadeira e caiu em um semi-sonho, onde se viu como se da parede saísse uma cobra negra para morder o seu pai. Quis afastar a cobra, mas como estava com o braço dormente devido ao tempo em cima da cadeira e devido ao semi-sonho, viu seus dedos se transformarem em cobrinhas e suas unhas parecendo cabeças de caveira. Ainda nesse estado, aterrorizada, quis rezar e lembrou-se de uma poesia infantil, porém no idioma inglês, onde só pôde rezar nessa língua, justificando sua dificuldade verbal. Então, mais uma vez lá, lembra que ele falou que ela só sabia em alguns momentos falar em inglês, né? Então tinha esquecido seu idioma lá e apenas conseguia falar inglês, então tem a justificativa aqui nessa reza. E, né, as paralisias aí, a questão, né, do braço dormente. Então, vocês veem que uma cena vai se ligando à outra e vai dando as origens, né, vai trazendo ali um certo conteúdo dos porquês. Freud nos diz que Breuer relatou que com a reconstituição de toda essa cena, durante a hipnose da paciente, a paralisia que acometia seu braço direito fora removida, e assim tendo um final o seu tratamento. Então, houve sim uma melhora ali, né, com essas questões que Freud e Breuer foram colocando ali, né, foram desenvolvendo esse tipo de tratamento. Freud nos diz que Breuer relatou que com uma reconstituição de toda essa cena, durante a hipnose da paciente, a paralisia que acometia seu braço, né, então foi removida. Então, mais um sintoma removido aí. Desta forma, Freud resume as descobertas de Breuer que trilhou até o momento, trazendo a seguinte fórmula: os histéricos sofrem de reminiscências, né? Lembranças vagas na memória. Então, os histéricos sofrem de lembranças. Então, haviam-se lembranças profundas, vagas, sobre o leito de morte, e ela sofria daquilo lá. Então, ficava, de alguma forma, remoendo, né? Batendo novamente na mente ali e ocasionando sintomas físicos, né? Esse que era o diferencial ali, né? Não era apenas uma tristeza. Então, aquilo se convertia para o corpo. Completando que seus sintomas seriam resíduos de experiências traumáticas, seriam como símbolos nêmicos. Né? Símbolos nêmicos, pessoal, é uma lembrança que vem acompanhada de sensações, viu? Beira alucinação. Então você lembra de algo, parece que você está vivendo novamente aquele momento, sentindo aquilo que você estava lá. Então é um tipo de lembrança profunda, uma coisa mais carnal, né? Vamos pensar assim. E também utiliza o exemplo dos monumentos erguidos em Londres, construídos para lembrar alguns acontecimentos, como cortejos ou incêndios, sendo mencionado que algumas pessoas passariam por ali e apenas veriam, mas outras pessoas poderiam passar por ali e ainda chorar devido aos fatos fatídicos que elas representam, fazendo assim a comparação com os histéricos, que não só recordam os acontecimentos dolorosos, mas se prendem, se fixam a eles, e por isso apresentam dificuldades com a realidade e o presente. Então, os histéricos sofrem de reminiscência. Ele usa esse exemplo aí dos monumentos, né? Então, estátuas ou coisas construídas para grandes tragédias ou incêndios, é como, né, o histérico ainda sofresse o momento, ele ainda está vivendo a dor do incêndio, ele ainda está vivendo a tragédia ali. Então, algumas pessoas veriam o monumento, ok, outras pessoas iriam chorar. É como se estivesse no momento do local, quer dizer, reações atrasadas, né? Reações que ficam acontecendo, sofrendo desses tipos de lembranças. Para finalizar a primeira lição, o Freud traz mais duas observações referente à paciente e à histeria, sendo este o mecanismo de moléstia e de seu restabelecimento. Sobre o mecanismo de moléstia, são mencionadas as causas que levaram a paciente a apresentar determinados sintomas, sendo reforçado que em quase todas as situações ela teve que reduzir ou render-se a poderosas emoções, ao invés de permitir que fossem descarregados sinais apropriados dessas emoções no momento certo. Então, né, reações atrasadas. Naquele momento ela precisou render-se a essas emoções. Então não houve uma descarga. Então, precisou chorar naquele momento? Não chorou naquele momento. Alguma coisa a impediu, alguma coisa aconteceu ali
retendo, né, todas essas cargas afetivas. Ao reproduzir essas cenas diante do médico, essas energias até então represadas poderiam se manifestar de modo intenso, onde quanto mais perto da causa, mais intensas essas ficarias. Sendo mencionada também que a simples comunicação dessa cena de nada aconteceria se não fosse acompanhada de uma exteriorização afetiva junto ao médico. Então não é simplesmente falar, viu, pessoal, é sentir, é viver. Então o paciente ele não lembra, ele revive, ele repete as causas ali junto com o médico. Né? Então você vai contar, eu chorei algo durante tal dia, a pessoa vai chorar. Então precisa vir acompanhado dessa carga afetiva também. Assim, podia-se admitir que a doença se instalava, porque a emoção que deveria ter sido externalizada no momento certo precisou ser represada. E a moléstia consistia na atual utilização de modo não convencional dessas emoções, onde essas se desviavam para inervações somáticas que se apresentavam como sintomas físicos, sendo dado esse nome, todo esse funcionamento, de conversão histérica, onde esta exageraria nas excitações psíquicas que são conduzidas para a inervação somática, representando a parte mais intensa das emoções, agora conduzidas por novas vias corpóreas não apresentadas. Então, por algum motivo, essas cargas afetivas ficavam represadas e não tinham voz, não tinham para onde sair. E aí se desviavam para outros órgãos, né? Então, para a outra inervação somática. Então, era os demais órgãos que acabavam adoecendo. Né? Então, conduzidos por novas vias de representações corpóreas. Então, aquilo que não é falado era convertido para o corpo. Então, vocês veem como que tem um sentido isso aí, né? Não é tão maluco igual o Freud até muitas vezes coloca, né? Que o pessoal tem um descrédito, tem uma descrença ali. Então, tem muito a ver. Então, aquilo que não é falado, o corpo acaba falando por determinadas partes. Né? Então, isso seria a conversão histérica. Quase chegando a uma teoria puramente psicológica da histeria, então, vocês veem, não há cortes, não há nervos, né? Não há formas de tratamento fisiológico ali, biológico ali, né? Então, uma teoria puramente psicológica. Coisas e causas, né, acontecendo na mente que geram coisas e causas. Freud também nos traz o mecanismo de restabelecimento desta, onde destaca os estados de consciência da paciente, sendo que em estado normal ignorava as cenas patogênicas, mas em estado de hipnose trazia cenas à sua memória, evocando assim a remoção dos sintomas. Então, esses dois estados. Em estados normais, nada se lembrava, apenas sentia. Em estado de hipnose, conseguia lembrar-se de determinadas coisas que aconteceram. Com essa percepção, foi possível verificar que nos sujeitos existem agrupamentos mais ou menos independentes entre si, onde uma parte parece não saber nada sobre a outra, chamando assim uma parte de estado consciente e a que está separada de estado inconsciente. Então aqui o Freud teve também essa primeira visão, né, de que algo é consciente, algo nós sabemos e algo nós não sabemos. No caso aqui, até o momento, usava-se a hipnose para chegar nesse algo que não sabemos. Né? Então, a importância disso aí, né, não foi a hipnose, não foi outras coisas, foi que o Freud percebeu que há algo que sabemos e há algo que não sabemos dentro da mente. Né? Duas partes aí. Então, ainda não tinha nada de id, ego, superego, que é o comecinho de tudo, hein, pessoal? Durante a hipnose, ordens podem ser dadas e depois, em estado consciente, serem cumpridas, mostrando o poder que o pode exercer sobre a mente, o consciente e a compreensão do que pode ocorrer na histeria. Então, há coisas em nossa mente acontecendo que nós não sabemos. Né? Era o estado da paciente aí. Freud finaliza falando que a pesquisa apresentada por Breuer se torna incompleta e abandonada pela psicanálise moderna, pois muitos outros processos serão mencionados futuramente, mas ressalva que boas teorias não caem do céu e não nascem prontas, reconhecendo assim a importância inicial do trabalho do Dr. Breuer. Então, Freud pega um caminho e Breuer pega um outro caminho aqui. Né? Então, a psicanálise moderna, a psicanálise com mais conteúdo, já não tem ali grande participação do Breuer. Né? Então, Breuer acabou seguindo um outro rumo e Freud deu continuidade aí, né, às demais teorias e demais questões da psicanálise que nós temos hoje. E como ele coloca, né, boas teorias não caem do céu, né, para a gente desconfiar de tudo que parecer prontamente pronto ali e funcional. Né? Então, é uma construção da psicanálise. Por isso que eu falei, muitos termos e condições que vamos usar aqui, lá na frente já, né, a gente vai falar, não, mas não é bem assim. Então, é uma construção a teoria freudiana. Bom, pessoal, então vamos finalizar aqui a primeira lição e, né, vamos dar logo início aí à segunda lição aí. Obrigado e até o próximo vídeo.